Meditação e louvor. Agradeça ao Senhor nosso Deus poder compartilhar sua palavra com você. Escolhi para hoje a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Vamos fazer a introdução com as palavras do bendito Salvador Jesus Cristo, do Evangelho, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículos 2 e 3, muito conhecido. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No capítulo anterior da leitura feita, agora, o capítulo 13 deste Evangelho, conforme escreveu João, no versículo 31, encontramos as últimas instruções do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Vejamos parte deste versículo que diz assim: Disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Momento em que o mestre dos mestres declarou que ia para Jerusalém para dar a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados. Agora o versículo 38 deste capítulo, o último deste capítulo 13, o apóstolo Pedro fez a seguinte pergunta ao Senhor: Tu darias a tua vida, ou darás a tua vida por mim? Com certeza, os discípulos ficaram bastante preocupados com a declaração do Senhor. É o que vamos ver a partir do versículo 1 do capítulo 14, muito conhecido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos com muita prudência sobre o que ocorreria a partir daquele momento, antes da crucificação na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou para a nossa vitória. Naquela ocasião, ele estava reunido para participar da última Páscoa com eles, com os discípulos. Portanto, era uma instrução cuidadosa e necessária aos seus discípulos. Vamos citar alguns versículos que fazem referência a este assunto. Na sequência, para facilitar os que acompanham a leitura, vamos citando e comentando agora Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Interessantíssimo para nós, irmãos, que cremos na morte e ressurreição do nosso bendito Salvador na cruz do Calvário, em nosso lugar. Ainda em Marcos, capítulo 8, versículo 31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria, como realmente aconteceu para a nossa vitória. Passemos às palavras de Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, relatando a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, mostrando o que aconteceu após a morte e ressurreição do Senhor. Vejamos Atos, capítulo 2, versículo 24, portanto: Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E continuou no versículo 32, confirmando a ressurreição de Cristo. Vejamos o que disse o apóstolo Pedro em seu discurso no Sinédrio. Versículo 32, conforme anunciamos:
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Passemos aos versículos em que fiz a leitura, lembrando aos nossos ouvintes, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de 51 a 54. Vamos fazer a conclusão, acrescentando alguns versículos com referências a este assunto. Diz assim a Santa Palavra de Deus, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus e ainda não sabemos o que havemos de ser. Então, algumas coisas nos são reveladas aqui nesta vida e outras somente na eternidade. Segundo essas palavras, ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que sabemos agora é que somos filhos de Deus. Isto significa que éramos apenas criaturas. Vamos ler e comentar o início deste capítulo 3, na versão em que estou lendo. O título é Os Filhos de Deus. Portanto, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, a parte A, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, e fôssemos chamados filhos de Deus. Importante, agora temos herança eterna com Deus. Vamos concluir com o versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amado ouvinte, os sinais que prenunciam a vinda de Cristo para nos buscar estão se cumprindo. Temos pouco tempo. Vamos continuar realizando a obra que Cristo nos confiou. Que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar servindo ao Senhor com alegria, aguardando a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo para viver eternamente com Ele nos céus de glória. Amém.